Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, isso em todo o mundo, tá? É uma forma de reforçar a importância de ações para reduzir acidentes de trânsito. Assunto para o quadro Seu Direito. Aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, sobretudo sobre direito previdenciário em casos de acidentes. Eu converso aqui com a advogada Daniele Mello. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda de volta, Bom viu? dia, Bruna. Muito obrigada. Você que está aí em casa sabe que pode e deve participar, enviando perguntas, quem sabe compartilhando com a gente algum tipo de experiência no trânsito, né? Aproveita que tem especialista por aqui para tirar as dúvidas no 991050400. E aí, Dani, existem alguns tipos de indenização, né? Quando existe também essa situação de acidente de trânsito, a gente separou uma telinha já para facilitar e o pessoal de casa já começar a entender também melhor esse assunto. Vamos soltar? Aqui, ó, tipos de indenização por acidente de trânsito. A gente vai elencar todos e Dani explica no geral pra gente, tá? Danos materiais, danos morais, lucros cessantes, despesas médicas e hospitalares e ali no finalzinho também a incapacidade permanente. E aí depende muito também da configuração desse acidente, né, Dani? Aí que vai trazer esses tipos de indenização para quem sofreu esse acidente, no caso. Isso, Bruna. Na ocorrência de um acidente, vai ser verificado de quem foi a culpa, quem agiu ali com negligência, imprudência ou imperícia. E diante dessa constatação, o responsável pelo acidente, ele pode vir ser responsabilizado a pagar o dano material, que é quando você comprova que houve uma perda material no seu patrimônio. O meu carro ficou impossibilitado de continuar sendo utilizado. Então, o responsável pelo acidente, ele vai sim fazer o pagamento desse valor que você perdeu. O dano moral é aquilo que vem ferir a sua esfera da personalidade, aquilo que você sofreu, a angústia, os abalos psíquicos, emocionais que você teve em razão desse acidente. E o lucro cessante, ele é aquilo que você poderia receber e não recebeu em razão desse acidente. Entendi. E aqui eu vou dar um exemplo bem rapidinho. É o caso, por exemplo, do taxista que sofreu um acidente e que, em razão desse acidente, ficou impossibilitado de trabalhar. Então, Certo. ele não conseguiu receber aquilo que ele poderia estar recebendo se tivesse com o carro andando, né? E essa indenização, ela deve ser paga por quem, Dani, nesse caso? É pela pessoa que causou esse acidente, o culpado, então? Isso. Existe a responsabilidade civil, que é do responsável pelo acidente. Existe também nessa esfera de acidente de trânsito um seguro obrigatório, o DPVAT, que já é uma outra esfera, não é da esfera da responsabilidade, mas sim seguritária. E quem causa o acidente, ele deve ser responsabilizado pelo pagamento desses danos. Você falou sobre a questão da comprovação, né? Hoje em dia, como é que é feita essa comprovação, Dani, para atestar, então, quem foi o culpado nas situações de acidente de trânsito? Hoje em dia, se a gente está em um ambiente dentro da cidade, a comprovação é via testemunhal, via testemunha, e até pela configuração do local do acidente. Às vezes a gente consegue observar a pessoa que acabou entrando na faixa sem haver a sinalização de forma indevida. Então, vídeos, gravações e principalmente a prova testemunhal são essenciais para a comprovação dessa responsabilidade. Muito bem. Agora falando sobre benefícios previdenciários, né, Dani? Quais são, de forma geral, os benefícios para quem já passou por algum tipo de situação, acidente no trânsito? Então, Bruna, o acidente, se ele vier a ocasionar a incapacidade para o acidentado, esse acidentado ele pode ter acesso ao benefício de prestação continuada, se houver uma incapacidade permanente. Ele pode também ter acesso ao que a gente chamava antigamente de auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e também o auxílio-acidente, que é um benefício que tem caráter indenizatório, que é pago para as vítimas de acidentes
que eventualmente vem perder a capacidade de trabalho de uma forma limitante. Não é que ele fique impedido de trabalhar, mas aí ele vai trabalhar com uma certa dificuldade. E o mais interessante em todos esses casos é que, em caso de benefício previdenciário, há a isenção da carência. Ou seja, o segurado, para ele ter acesso a esse benefício, ele não precisa demonstrar que pagou 12 contribuições ao regime de previdência. Vou dar um exemplo. Imagine um cidadão que começou a trabalhar hoje, de CTPS assinada, e infelizmente vem sofrer um acidente de trânsito. Ele vai ter direito ao benefício, porque ele é isento de carência. Muito bem. Aline Barbosa, obrigada pela participação. Pergunta como deve ser feita essa solicitação, Dani, desses benefícios, né? Também precisa de alguma documentação que comprove? Como é que é feito esse trâmite? Então, no caso de indenizações, que está dentro da esfera da responsabilidade civil, precisa de comprovação, por exemplo, do dano material, quanto você gastou, ou do lucro cessante, quanto você deixou de ganhar. E o dano moral, ele é mais subjetivo, né? Na questão da documentação, existe a necessidade de apresentar atestados médicos que demonstrem realmente esse dano à saúde, por exemplo, essa impossibilidade de trabalhar. E no caso de benefícios previdenciários, que são esses que eu falei, é também necessário haver a comprovação da existência da incapacidade ou da limitação, o que faz por meio de atestados médicos, e também do acidente, que é para comprovar a isenção de carência. E essa prova do acidente pode ser tanto por meio da documentação médica do hospital que atendeu no momento do acidente, por meio da documentação do SAMU, se for o caso de socorro via SAMU. Certinho. Durante quanto tempo, Dani, essa pessoa pode receber esse benefício? Tem um prazo aí? Não, aí vai de caso a caso. Certo. Existem pessoas que vão precisar de mais tempo para poder se recuperar, né, das sequelas do acidente. E aí vai depender do caso dela. Existe aposentadoria também nesse caso, Dani, para algumas pessoas? É aquela incapacidade permanente que chama, né? Isso, exatamente. Sobre a incapacidade permanente, Bruna, é importante que a gente esclareça que, para além do benefício previdenciário, que existe a possibilidade de acesso à aposentadoria por incapacidade permanente, existe também a responsabilidade civil. Se por acaso o causador do acidente gera uma incapacidade permanente, essa pessoa que sofreu incapacidade permanente, ela pode pedir ao responsável uma pensão vitalícia. Nossa! E é totalmente cumulável com o benefício previdenciário. Então, nesse caso, tem o dever, né, dessa pessoa que causou o acidente, e o Estado também, nesse caso, tem uma parcela de responsabilidade aí. Exatamente. Né, e por isso que a gente precisa ressaltar realmente todo o cuidado que temos que ter quando estamos ali no trânsito, né? Muito bem. Obrigada, viu, Dani, pela participação. Sempre excelente, né? Claro que ao longo desse mês, aqui na nossa programação, né, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, até porque existem vários cuidados, não somente para essa época do ano ou para uma campanha específica, mas que vale para o ano inteiro, né, gente? Nosso cuidado com a nossa segurança e das outras pessoas também que estão circulando no trânsito. Afinal, não é uma rotina de todos nós, né, Dani? Um dever também nosso. Servir, né, a essa segurança também. Então, obrigada. Tem Instagram de Dani aí? Tem @profDanieleMeloADV, para você tirar dúvidas sobre direito previdenciário até que ela volte para cá também. Obrigada, viu? Obrigada, Bruna. Até a próxima. Bom programa para todos.